Monique, em relação a Paquetá, acho que é um cara extremamente importante, talvez vivendo até o seu melhor momento, o seu auge, jogador que, até por conta justamente dessa questão que não foi negociado com o Manchester City, vive um momento em campo jogando bola, né? Sensacional, mas a gente sabe de todo o contexto que vem por trás, né? E a CBF se posicionou em relação a isso também, trazendo um pouco de tranquilidade para o jogador. Imagino que tenha tido uma conversa, né, para entender se tá legal, que não deve ser fácil você jogar com uma acusação desse tipo por trás muito forte, você podendo ser banido, né, do futebol inglês, até do futebol no mundo todo, né, caso isso se estenda também para a FIFA. Quero saber em relação às novas informações, tem mais alguma coisa em relação ao Paquetá, Monique Danello? Então, Vitor, eu concordo com você, né? Eu acho que, especialmente desde hoje de manhã, que novas informações foram divulgadas por tabloides lá da Inglaterra. A gente até trouxe mais cedo no De Placa, o Jorge explicava o que foi publicado pelo The Sun lá na Inglaterra. Eu acho que isso traz um peso, obviamente, até ontem a gente tinha uma situação, hoje são divulgadas informações que tentam elucidar um pouco mais o que está acontecendo e que tipo de acusação o Paquetá está sofrendo, e se fala numa punição severa a ponto dele ser banido do futebol. Então, acho que traz um outro peso e a gente vai ter que aguardar para entender como isso vai evoluir dia após dia. Como eu trouxe mais cedo, eu acredito que vai ser difícil de até o período da Copa América a gente ter uma decisão final em relação a esse julgamento do Paquetá, se ele vai ser condenado, se iria recorrer. A gente sabe que tem vários processos, mas a gente também entende que conforme as informações vão saindo e dependendo de que ponto está a situação, que isso pode atrapalhar emocionalmente o jogador e que ele tem que lidar com isso ao mesmo momento em que ele tem que jogar uma competição extremamente importante pela seleção brasileira. A gente tem uma notícia, uma novidade de agora à tarde. O prazo inicial para que a defesa do Paquetá apresentasse a defesa era no dia 3 de junho, dia de ontem, e hoje a gente recebeu a informação que a defesa do jogador solicitou que esse prazo fosse prorrogado. A gente ainda não tem a informação de qual é o novo prazo, mas o que a gente conseguiu apurar é que a defesa entendia que a acusação era muito longa e eles precisavam de mais tempo para ler tudo, analisar e conseguir elaborar uma resposta. Vale a gente levar em consideração que a Federação Inglesa levou mais ou menos em torno de 9 meses para elaborar toda a acusação e apresentá-la. E o prazo que foi dado à defesa do jogador foi um prazo de 10 dias para que a defesa apresentasse os seus argumentos. Então, essa solicitação foi feita pela defesa do Lucas Paquetá, pelos advogados do jogador. A gente aguarda para saber qual é o novo prazo, mas a defesa, então, não foi apresentada na data de ontem. Eles ainda estão analisando a documentação onde foi feita a acusação para o Lucas Paquetá e vão enviar essa defesa em breve. Então, é como a gente estava falando aqui, a gente sabe que a CBF apurou os fatos com a federação, entendeu que não há nenhuma punição, nem nenhum impedimento para o Paquetá jogar agora e decidiu mantê-lo aqui, mas é um jogador, um dos mais importantes desse grupo, que tem que conviver com todas as notícias que estão saindo dia após dia e com esse processo, né, de elaborar a sua defesa, enviar a sua defesa e aguardar sabendo quais podem ser as possíveis consequências do que ele está sendo acusado. Nós falamos mais cedo, né, sobre isso no De Placa, né, ainda não tivemos aquela grande atualização, né, mas eu também não tenho conhecimento jurídico nenhum, né, para falar se faz sentido ou não pedir mais um tempo, né, mais um prazo aí, um prazo maior em relação a essa defesa, né, mas é uma questão que acaba entrando no ambiente da seleção no dia a dia, né. Eu acho que se você tem um processo, né, que é extenso, se você teve ali investigações que duraram cerca de 10 meses e que culminaram aí nas acusações que foram feitas, me parece razoável o pedido da defesa, Sim. tá? Né? De tempo, de muita ter um coisa. tempo maior, porque são muitos documentos de fato para você analisar. Acho que 10 dias seria um prazo bem curto, bem exíguo mesmo, e eu acho que é um pedido que pode fazer sentido, sim, e você tem mais tempo aí para preparar uma tese, né, e tentar se defender de algo que é muito grave. O que o The Sun, por exemplo, revelou hoje, o jornal inglês, das 60 contas criadas
contas que apostaram em cartões amarelos do Paquetá e todas teriam como origem a ilha de Paquetá, região dos familiares, amigos do Paquetá, não à toa ele tem esse nome, para quem não sabe, a ilha de Paquetá fica no Rio de Janeiro, é uma ilha mesmo do Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio. Isso é muito sério, isso é muito grave. E o ponto é, né, Vitor, a nota da CBF, legalmente falando, ela também faz sentido. Quando a CBF diz, olha só, não tem condenação, tá? Existe um processo em curso, ele é acusado, ele vai se defender e a gente tem que partir da presunção de inocência, ok? Enquanto não houver condenação, enquanto não houver qualquer pedido formal para que o Paquetá... Perdão, vai lá, Monique. Não, é só pedir um minutinho para vocês, porque ligaram a irrigação em cima da gente, tá molhando absolutamente tudo, a gente vai ter que dar uma recuadinha. Não, se vira aí, tá calor, já dá aquela achei que tava chovendo. Então eu falei, ué. Isso é um clássico das coberturas, né? Isso aí em é treinos o e estádios, né? Repórter que nunca tomou uma ducha, não estreou na profissão. Então, voltando. Você parte da presunção de inocência. Então, nesse momento, o Paquetá está livre para exercer as suas atividades. E a CBF se baseia nisso para manter a convocação dele, para mantê-lo no grupo. O ponto são dois pontos, na verdade. Primeiro, como está a cabeça do Paquetá com isso tudo? Porque deve ser muito difícil. Pensa você aí na sua área, você, sei lá, você que é médico, aí de repente tem uma investigação do Conselho de Medicina que pode tirar a tua credencial de médico, sabe? Você que trabalha, sei lá, um policial e a corregedoria está em cima e o cara pode ser expulso da corporação. Enquanto isso ele continua trabalhando normalmente, é muito difícil o cara se blindar quanto a isso. Pisar no gramado e falar, caramba, será que eu serei banido do futebol? Hoje eu estou treinando, sábado tem um jogo, daqui a um mês pode ser que isso tudo acabe. Cara, não deve ser fácil lidar com isso. Não estou aqui discutindo se ele é culpado ou inocente, Sim. tá? Estou discutindo que qualquer ser humano, culpado ou inocente, a cabeça ferve nessa hora. Né? E é uma possibilidade que pode acontecer de fato, é ele ser banido. É a uma gente possibilidade obviamente concreta, torce para que não aconteça, mas ele pode ser banido e nunca mais jogar bola. Sim, porque como o Fred já explicou pra gente, existem 6 níveis de acusação. Ele tá no mais grave, ele tá no 6º. Então, e a FA não ia se colocar numa posição de meio que passar um ridículo, sabe? De irresponsável também. Exatamente. E esse tipo de caso, geralmente, ele termina numa punição muito rigorosa até para servir de modelo para futuros casos, para desestimular, né, a reiteração desse tipo de prática. Então, eu acho que a situação do Paquetá é muito difícil. E o segundo ponto, como blindar o ambiente da seleção brasileira disso? Porque também é difícil, o tema está na pauta. A partir do momento em que surge um vazamento da investigação na imprensa inglesa, subir a pauta. Isso vai ser de interesse, né, da imprensa, de repercutir com o Dorival, de repercutir com companheiros de clube e até a Copa América. Outros vazamentos podem acontecer. Outros detalhes da investigação, detalhes que são graves, e esse de hoje que o Dessan divulgou é muito grave, gente. Você imagina, 60 contas criadas na região onde o cara nasceu, onde familiares do cara residem, apostando em cartões amarelos que o cara levaria e ele levou e todo mundo lucrou somando na casa de 100 mil libras, mais de 600 mil reais. Isso é muito sério. Não tem como isso não entrar de alguma forma no ambiente da seleção. Eu não estou defendendo cortar o Paquetá, não é? A questão não é essa. A questão é que a missão do Dorival e do Paquetá, da direção da CBF, é fazer isso não entrar no dia a dia da Copa América. Esse é o ponto. E se a gente for levar para a questão do campo, né, e aquilo que a gente trouxe agora, né, isso pode acontecer, gente. Isso pode acontecer. A gente quer que aconteça? Obviamente não, né? Mas trazendo para a questão do campo, hoje ele é um dos principais jogadores. Então, numa dessas, você perde ele, também pode ser tenha talvez um outro tipo de planejamento para uma seleção que ele era um dos protagonistas, ou em um determinado momento foi o protagonista, foi o cara dessa seleção brasileira. Então também tem a questão de afetar dentro das 4 linhas, né, Gi? Não, ele é peça fundamental, acho que indiscutivelmente é o dono ali da posição, mas sinceramente a posição dele a gente também tem outros bons nomes, viu? O meio-campo, para mim, o meio-campo e as pontas são as posições que menos preocupam. E a zaga também, tá? Nossa questão é mais em relação a centroavante, laterais, mas o meio e as pontas, para mim, a gente tem bons substitutos. É claro que ele seria a melhor opção, a gente perde sem ele, mas não seria um desnível muito grande não contar com o Paquetá.